Primavera Saúde está no ar e o tema que vamos abordar hoje não é tão debatido ainda. Ortorexia. E eu estou recebendo a doutora Fernanda de Souza Fernandes. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Eu que agradeço, Morgana, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Bom, doutora, esse tema não é muito debatido, não é muito conhecido, né? Então, para começar, queria entender um pouquinho o que seria exatamente, né? Então, a ortorexia, como você mesmo disse, é um tema que é pouco debatido no campo científico e no campo também da saúde, embora seja algo que já vem sido visualizado, né, mas não tem, assim, como nós não temos estudos palpáveis, até por todos os fatores, né, que norteiam a questão da ortorexia, não tem sido muito divulgado, veiculado, principalmente nas questões da mídia, embora tenha sido discutido em alguns congressos, mas não com tanta ênfase, né. Então, o que a gente tem discutido e levantado, né, de estudos no mundo inteiro, é de que a ortorexia, ela é caracterizada por alguns comportamentos que podem ser considerados comportamentos que estejam dentro de uma denominação alterada, né, por restrições em alguns alimentos e desses alimentos, né, especificamente aqueles que nós temos considerado nos dias atuais como alimentações saudáveis. E por que ainda não está sendo tão estudado, né, esse distúrbio, né, doutora? Bom, o que se sabe, né, a respeito do que a gente ainda não tem parado para discutir e estudar aprofundadamente, né, de uma forma mais aprofundada, essa questão da ortorexia, é de que é muito complexo você avaliar comportamentos que estão dentro de um padrão, né, que é tão veiculado, tão discutido, né, e de que nos direciona tanto para uma questão de uma escolha, né, e hábitos de vidas mais saudáveis. Então, existem algumas questões, assim, tem toda essa questão de, mas então, o que a gente está vendo, né, nesses comportamentos alterados, realmente estão relacionados a uma questão de, né, que caberia dentro de um déficit ou não, né, ou é só um comportamento que talvez esteja aí, né, num padrão de certa forma alterado, mas de que é porque a pessoa realmente está preocupada em ter mais qualidade de vida, ou porque adoeceu e resolveu buscar, através da alimentação saudável, alternativas de se autocurar ou de se curar, né? Que a gente sabe que tem algumas vertentes científicas que defendem de que a alimentação, ela também é um remédio, e aí, claro que se a pessoa tem uma tendência, né, mais obsessiva, tem uma personalidade com uma tendência mais obsessiva e um comportamento obsessivo, ela vai se direcionar, né, também para essa questão da alimentação saudável, só que de uma forma mais obsessiva. E isso sim vai começar a trazer prejuízos para ela, né? Isso acaba formando algum tipo de perfil, vamos dizer assim, das pessoas que acabam tendo essa obsessão? Então, o perfil obsessivo, geralmente, ele vai buscar, né, no entorno dele, alternativas que reforcem esse comportamento. Então, digamos que a pessoa tenha recebido, né, ou de um profissional de saúde, ou às vezes de um vizinho, né, porque às vezes a gente escolhe o vizinho como profissional de saúde da gente, né, como nosso personal. Às vezes do vizinho, da vizinha, porque determinado alimento saudável está fazendo, né, tá me fazendo bem e tal. E essa pessoa que já tem uma tendência mais obsessiva, né, que é muito perfeccionista, né, ou que busca, né, intensificar na sua vida uma vida de maior qualidade e tal, só que no sentido assim de que não consegue se flexibilizar, né, também para outras questões, ela vai acabar assim, né, se tornando mais seletiva. Então, não vai comer mais nada que seja fora daquela dieta que o vizinho ou que um determinado, né, uma determinada orientação, às vezes até da mídia, né, ofereceu para ela enquanto oportunidade de uma vida mais saudável. Porém, essa pessoa muitas vezes, né, acaba não indo a um profissional de saúde, um nutricionista, um médico, que ajude ela a averiguar se realmente, né, aquele tipo de alimentação, aquele tipo de dieta está adequada,
né, para o contexto, não só para o contexto de vida dela, né, em todos os sentidos, mas principalmente na questão biológica, né, porque tem toda uma questão de readequação. Às vezes as pessoas acham que por optar por uma alimentação saudável é a melhor escolha para se manter saudável, para ter, né, mais juventude, para ter mais saúde, mas não necessariamente. Às vezes os tipos de nutrientes que tem numa determinada dieta não é adequado para o biotipo da pessoa, né, e isso pode trazer prejuízos bastante significativos. E a pessoa com um transtorno obsessivo, ela não vai considerar essas questões, né? Ela vai considerar a obsessão dela. Ou ela quer emagrecer, ou ela quer ser saudável, ou ela quer curar determinada doença. Então ela vai enfatizar na vida dela essa questão, não conseguindo ponderar as outras coisas que possam estar em volta, né? Até porque, né, Fernanda, essa situação de eles não têm exatamente, vamos dizer assim, uma noção de que estão com algum problema, que estão realmente com distúrbio, né? Para eles aquilo ali seria um padrão normal, né? Exatamente. Exatamente, isso já é um direcionamento das pessoas que são perfeccionistas, né? Elas buscam essa perfeição fora delas justamente por essa tendência de se autocobrar. E se elas se cobram, elas já vão ter, de certa forma, as confirmações de que elas estão no caminho certo. E vão ter uma certa dificuldade, sim, de se darem conta de que elas estão se violando, né? Desrespeitando o próprio corpo, desrespeitando até muitas vezes as relações com os amigos, relações familiares, né? E, enfim, outras necessidades aí que são bastante importantes. O que pode acabar causando, né, esse distúrbio? Então, o que a gente tem, assim, feito de levantamentos a respeito dos estudos, né, que são realizados, as principais questões são, a gente poderia fazer aí toda uma relação, né, com a educação que a gente recebeu. A gente sabe que a ortorexia, assim como outros distúrbios e até transtornos, né, como os transtornos alimentares, eles podem ser desenvolvidos desde que a gente nasce, né? Então, as pessoas que acabam crescendo num ambiente em que são muito reprimidas ou que são muito cobradas, né, que estão sempre sendo cobradas para estarem sempre sendo perfeitas, tem que ser o primeiro aluno, tem que ser a melhor pessoa do grupo que convive, tem que ser a melhor criança do contexto onde está, né, tem que ser a melhor esposa, tem que ser o melhor marido, né, sempre tem que ser o melhor em tudo, tem que tirar sempre o primeiro lugar em todas as questões. Essa pessoa que vai ter essa necessidade de se cobrar para essa questão do perfeccionismo, ela com certeza vai desenvolver hábitos obsessivos. E aí a gente sabe que tem alguns contextos que são bastante estimulantes, né? E aí muitas vezes a área que a pessoa escolhe trabalhar ou que escolhe estudar, né? Então geralmente profissionais de educação física, profissionais de saúde, enfim, pessoas que estão muito conectadas ou que trabalham em lugares que oferecem, né, esse universo, né, de alimentação saudável. Pessoas que buscam, né, hábitos saudáveis muitas vezes têm que tomar esse cuidado. Se já se conhece, sabe que tem uma tendência obsessiva, tem que tomar cuidado para não se restringir, para não restringir a própria vida, o próprio contexto, né, para essa questão da obsessão e para que isso não vire uma ortorexia. E quais são os sinais que devem ser observados, né? Já que o paciente, a pessoa que está enfrentando a ortorexia, ela não tem a noção, né, de que ela realmente está com um distúrbio, né? Então, quais seriam os sinais que os familiares e amigos deveriam, então, estar atentos, né? Então, tanto os familiares, os amigos, né, as pessoas que convivem no ambiente de trabalho e até a própria pessoa, porque o que a gente vê, assim, a diferença da ortorexia para os outros distúrbios e transtornos desse contexto alimentar é de que como a pessoa está muito direcionada para essa questão de um hábito de vida mais saudável, ela tem noção de que essa questão do autoconhecimento é importante. Então vai chegar um momento em que ela vai se dar conta de que tem alguma coisa errada. Mas quais são os principais sinais, né? Aquelas pessoas que são extremamente preocupadas, assim, será que esse alimento que eu estou comprando tem agrotóxico? Tem algum corante? Tem qualquer outra substância artificial, né, que possa estar aí embutida nesses alimentos e aí vai me fazer mal? E aí ela tem uma crença, né, que no campo da psicologia algumas vertentes consideram, né, essas crenças como crenças absurdas de que aquela alimentação vai sujar o corpo dela. Né? Então não vou comer porque isso vai me sujar. Então prefere não sair com os amigos, prefere não sair para jantar ou prefere não
fazer qualquer programação aí com a família, porque vai se contaminar, porque vai sujar o organismo. Poxa vida, demorei tanto, né, para me desintoxicar, agora eu vou me intoxicar com esse negócio, né? Então não vou comer, menosprezar os pratos que as outras pessoas fazem, ou os tipos de dietas que as outras pessoas fazem. Então só a dela é válida, as dos demais não, né? Outra questão também, né, de que fica tentando convencer as outras pessoas de que o hábito de vida que ela está seguindo é o mais adequado para toda a humanidade, assim, né? Que não caberia outro tipo de hábito de vida que não fosse o dela, né? Então, toda aquela restrição alimentar que ela escolheu para a vida dela, né? Ela não consegue se perceber fora desse contexto e nem perceber quem está à volta também dela fora desse contexto, né? Então, são sinais bastante importantes, assim, pessoas que não vou comer, jamais vou comer um chocolate, eu não boto isso na boca nem que a vaca tussa, né? E o que é interessante, Morgana, a gente pensar é que quem veiculou, né, tanto a nomenclatura ortorexia, né, tem levantado essas discussões, né, que isso começou ali em 1997, é bastante recente, tem 10 anos apenas, foi um médico americano que era vegetariano e que dentro desse processo, né, de escolha de dieta para a vida dele, ele simplesmente começou a ficar obsessivo. E ele se deu conta de que ele não conseguia mais nem comprar nada nos mercados, ele fez uma horta nos fundos de casa e ele só comia aquilo que ele plantava e colhia, né? Certo de que ali não tinha nada de agrotóxico, então se preocupava com os fertilizantes que tinham na terra, né? Se preocupava, enfim, com todo esse entorno, né, de que havia para a alimentação dele. Ele percebeu que durante um ano tudo ok, mas depois de um ano ele começou a ter prejuízos bastante significativos. Então ele começou a escrever sobre isso, estudar sobre isso, e ele foi um dos primeiros, assim, que trouxe à tona essa reflexão para a gente fazer, porque hábitos de vida saudáveis são muito importantes. A gente sabe que uma mudança de hábito, né, para um hábito mais saudável pode salvar vidas, mas é importante a gente pensar na questão do equilíbrio e sempre buscar a orientação de um profissional, né, e pensar que a alimentação ela não está restrita só à orientação dos nutricionistas, né, que é importante que a gente também faça uma escuta dos médicos também, que são profissionais que vão fazer toda uma avaliação biológica, né, física, né, do que a gente necessita, não que o nutricionista não faça isso, ele também o faz, mas é importante que a gente esteja sendo assistido por uma equipe multiprofissional, né. A psicologia também pode entrar nesse campo, auxiliando a pessoa a ter uma relação com a alimentação, né, que dê conta, assim, de que haja prazer, né? Porque a gente sabe que na alimentação tem a questão do prazer, tem a questão também da aversão, que envolva prazer, que envolva toda uma questão, né, de muitas vezes a gente conseguir perpetuar hábitos de vida que são da nossa família, que são da nossa cultura, que é tão gostoso, né? Quem não lembra aí dos bolinhos de chuva da infância? Que a vovó fazia normalmente, né, doutora? Exatamente. A gente só vai fazer uma pequena pausa, nós vamos para o intervalinho e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta e o tema de hoje é ortorexia. Bom, como a gente estava conversando no primeiro bloco, Fer, a gente acabou citando um pouquinho sobre a questão que acaba influenciando, querendo ou não, também na vida social da pessoa que acaba desenvolvendo esse distúrbio, né? Exatamente. Talvez essa seja, né, um dos fatores mais preocupantes da questão da ortorexia, né? Porque ela acaba estabelecendo uma barreira, né, no convívio com as outras pessoas, né? Então, a pessoa que está desenvolvendo, está envolvida, né, não só desenvolvendo, mas que já esteja envolvida com esse distúrbio, ela acaba tendo muita dificuldade para se relacionar com as pessoas. No relacionamento conjugal, porque aí não vai querer comer, né, o que o parceiro, a parceira, a companheira, né, gostam. Ah, não vou cozinhar para ti porque isso não faz bem, tu vai ter que comer o que eu como, e está determinado, né?
com os outros familiares também, né? Muitas vezes até agredir o outro, né? Porque, como assim? Tu fez esse prato, mas isso não vai te fazer bem, né? Vai te entupir todas as veias, né? Vai te causar um AVC, um isso, um aquilo, né? Então, tem toda assim uma dificuldade, porque é muito complicado, né? Você conviver com alguém que está sempre corrigindo um hábito, e a gente sabe que a alimentação é algo que faz tão parte da vida da gente, e uma escolha alimentar também está muito relacionada ao nosso padrão de comportamento, à nossa personalidade. Isso tem tudo a ver com o nosso ser, né? Existem alguns pensamentos, algumas correntes de pensamento que até sugerem que a gente é o que come e o que pensa, né? Então existe uma relação muito significativa nessa questão, né, do que a gente é, né, e do que a gente come. E aí a gente agredir o outro, né, simplesmente porque a gente acredita que uma determinada alimentação é melhor do que a que ele está ingerindo, isso é muito complexo, né. Também foi citado no primeiro bloco a questão do prazer no se alimentar, né? A partir de que se desenvolve esse distúrbio, a pessoa ainda ela tem realmente esse prazer ao se alimentar, doutora? Sim, na verdade, o ortoréxico, ele se pauta, né, única e exclusivamente na questão de que se ele se alimentar dessa forma, ou ele vai se curar ou ele vai ter vida longa, né? E isso faz com que ele desenvolva um prazer muito significativo para aquela alimentação. E até porque o nosso organismo, ele é muito adaptável. Então, algo que talvez num determinado momento antes parecia aversivo, com sabor que causava aversão, se torna extremamente prazeroso e saboroso, porque a pessoa embute, né, no seu pensamento e nessa questão, né, do relacionamento que ela estabelece com esse tipo de dieta, de que a satisfação para ela é quando ela se alimenta com aqueles tipos de alimentos e que as outras coisas passam a não fazer mais sentido. E também pesquisando, né, esse assunto para trazer aqui para o Primavera Saúde, eu acabei me deparando com algumas reportagens, matérias, enfim, diversos materiais que se encontram na internet sobre esse assunto, e eles acabam se referindo a esse distúrbio como doença saudável, né? Que soa bastante estranho, né? Exatamente. A gente parte do princípio de que a ortorexia ainda não é considerada uma doença, é verdade, né? E aí, pensando nisso, a gente também entende que nenhuma doença pode ser saudável, né? E que doença é doença, né? E saúde é saúde, embora as duas coisas possam estar transitando. Eu posso estar doente, mas estar com outros aspectos saudáveis, né? Mas a ortorexia, por ser considerada e por se configurar, né, um distúrbio, uma alteração no comportamento alimentar, a gente poderia dizer, né, que se não considerada, se não observada, se a pessoa que está com esse comportamento não se perceber, né, ela com certeza pode adoecer. E aí ela pode desenvolver transtornos mais graves. E aí, claro, sustentados pela questão da obsessão, né? E pelo perfeccionismo, entre outras questões, que é o que sustenta a questão da obsessão. Pode ter alguma ligação nesse momento, né? Não se tem muita pesquisa ainda sobre esse assunto, mas pode ter alguma relação com a questão da anorexia também, doutora, ou não? Então, existem algumas... que a anorexia, ela não caminha sozinha, né? E a anorexia, ela pode ser classificada, né? Ela tem algumas classes dentro da doença como um todo, né? E uma das classificações da anorexia é a seletividade, né? E que a ortorexia também tem essa característica da seletividade. Tanto a anorexia quanto a bulimia, que são transtornos reconhecidos pela psiquiatria, elas têm essa questão da seletividade, né? E a ortorexia, essa característica é uma característica que pode ser comparada aos transtornos alimentares, bulimia e anorexia. A ortorexia, ela tem a pessoa que sofre, né, com esse distúrbio, ela acaba tendo alguns alimentos que ela acaba sendo mais comuns, vamos dizer assim? Com certeza, né? Ela vai fazer escolhas dentro daquela dieta que ela considera mais adequada, ela vai fazer escolhas e ela vai comer só aquilo. Por exemplo, o Dr. Bratman, que é esse médico que acabou assim veiculando e discutindo a respeito da ortorexia a partir da própria experiência vivenciada por ele, né? Ele descrevia que ele era vegetariano, né? E que ele se alimentava só daquilo que ele colhia.
né? E só que ele plantava só determinados alimentos que era o que ele achava que eram significativos e consideráveis e considerados por ele, né, os mais adequados para que fizesse a manutenção do organismo dele e tudo mais, né? E que ele acabou percebendo aí, né, depois de um ano, vários déficits que ele foi desenvolvendo e precisou modificar completamente a alimentação dele, precisou buscar ajuda psicológica, né, psiquiátrica, precisou de muito amparo familiar, porque ele tinha muita tendência, né, a voltar para a questão, né, para a questão do comportamento anterior, que era esse comportamento mais ortoréxico, né, e aí isso era bastante complexo. E aí é que tem que cuidar, né, desse limiar, né, quando que a pessoa não pode aí daqui a pouco desenvolver uma bulimia, já que, né, jamais colocaria um chocolate na boca. Fui lá e comi um chocolate porque eu estou em tratamento, né, porque o psicólogo disse, ou me deu algumas orientações de que eu devo, né, talvez buscar, né, me tornar um pouco mais flexível, né, ou porque eu estou tomando um medicamento que me oportuniza, né, essa questão, né, da mudança do comportamento também, e aí eu vou lá como um chocolate, mas o meu sentimento de culpa é muito grande, então vou lá e vou provocar o meu vômito. E aí daqui a pouco a pessoa acaba desenvolvendo uma bulimia, né, pelo fato de não conseguir ainda, né, se desvencilhar dessa questão do comportamento da ortorexia. Aceitar, né, na verdade. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado, né, todo esse contexto, é uma doença que se desenvolve dentro de um contexto coletivo, né, e é um distúrbio, né, que acontece dentro de um contexto coletivo. Então é importante também que ela seja, né, tratada e cuidada também dentro desse contexto coletivo. Com certeza. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é ortorexia. Bom, como a gente saiu conversando, ela pode acabar deixando diversos problemas, né, esse distúrbio, doutora Fernanda. Agora falando sobre a questão dos nutrientes, né, que eu acho que é a principal causa que pode causar riscos à vida dessa pessoa que acaba desenvolvendo esse distúrbio, né? Exatamente. Por isso que é importante que ela procure uma equipe de saúde ou unidade de saúde mais próxima da casa dela, ou se tem um nutricionista, né, um médico que ela já costuma, né, frequentar, que possa fazer isso. Se ela tem percebido que ela, né, dentro das questões sintomáticas a respeito da ortorexia, ela se encaixou, é importante buscar, né, essa orientação profissional de um psicólogo também, não no sentido de que, então eu tenho um distúrbio, né, então eu tenho que fazer um tratamento psicológico, talvez sim, né? Talvez ela precise se ajustar dentro do contexto de vida dela e perceber até que ponto ela pode ou não, né, extrapolar essa fronteira, né, do que a gente chama aí de hábitos saudáveis. Qual o tratamento que é indicado nesses casos? Então, o tratamento, né, que a gente aconselha é de que essa pessoa esteja, né, conectada aí com uma equipe em que ela possa contar, né, seja na unidade de saúde mais próxima da casa dela novamente, como, né, os profissionais de saúde que talvez ela já tenha o hábito de frequentar, né, de conversar com um profissional de saúde a respeito disso. Olha, eu tenho estado, né, obcecada por determinada dieta e eu não tenho conseguido tolerar outros tipos de alimentos, né? Me faz mal pensar que eu estou comendo uma alface comprada do mercado e não aquela que eu plantei lá no fundo da minha casa, porque aquela do mercado tem agrotóxico e se eu comer ou eu passo mal, ou eu não fico bem, ou eu fico me sentindo suja, né? Talvez dividir isso com um profissional de saúde, para que o profissional de saúde possa dar o direcionamento para ela, né? E buscar, obviamente, uma ajuda psicológica. E aí o psicólogo, ele tem os instrumentos adequados, né? Inclusive, o Dr. Bratman, ele sugeriu um instrumento, né, em que a gente pode avaliar o comportamento, né? O comportamento tanto alimentar, quanto, né, os sentimentos que a pessoa tem em relação a esse comportamento e a esses alimentos,
para que a gente possa fazer um levantamento de dados que sejam significativos e que possam nos ajudar a diagnosticar a ortorexia. E a partir disso, então, começar um trabalho terapêutico com essa pessoa para auxiliá-la, né, a perceber quais são os recursos que ela pode ter, né, porque se ela entrou, ela não nasceu com isso. Se ela entrou nisso, ela com certeza é plenamente capaz de sair. E depois de tanta obsessão, né, como é que faz para se recuperar? Como é que esse trabalho é realmente um dia de cada vez? Com certeza. É um dia de cada vez e assim, pensando, né, em se desvencilhar do sentimento de culpa, porque qualquer um de nós, Morgana, eu, você, qualquer um de nós, pode daqui a pouco desenvolver os sintomas da ortorexia, quiçá, né, a própria, né, ortorexia. E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar que tem, sim, né, uma série de questões aí que a gente pode trabalhar dentro, né, de um processo psicoterapêutico, com o apoio do nutricionista, o apoio do médico, né, para que a pessoa possa, assim, junto com o apoio familiar, a compreensão dos familiares, né, de ajudar a pessoa a ter reflexões diárias a respeito do próprio comportamento, dos seus sentimentos, sem que ela precise sair desse universo de hábitos saudáveis, que é um universo que é fundamental na vida de todos nós, para que a gente possa ter, sim, mais qualidade de vida e ter uma saúde melhor. Existe algum risco, né, de uma pessoa que acaba desenvolvendo esse distúrbio acabar passando isso para os filhos? Com certeza, né? Comportamento vivido é comportamento aprendido, né? Então, não só para os filhos, mas para todos aqueles que estão à volta, né? Dentro de um lar, a gente sabe que a gente se relaciona e é nas relações que a gente vai se construindo. Então, com certeza, a gente acaba, né, transmitindo uns para os outros e se já houver uma tendência obsessiva em toda essa família e principalmente nas crianças, com certeza pode sim, pode que seja desenvolvido. Agora, tem uma questão que a gente não pode deixar de abordar, né? Em todo momento a gente falou sobre a ortorexia e sobre o envolvimento dela com a alimentação saudável. Mas é bom a gente ressaltar, né, doutora Fernanda, que a questão não é sobre a alimentação saudável. Isso. A alimentação saudável deve ser realizada. Muito pelo contrário, tem a ver com o excesso, né, dessa questão de obsessão mesmo por ela, né? Exatamente. A gente deve fazer essa separação, como você falou perfeitamente, né? A ortorexia, ela está relacionada a uma obsessão e a um perfeccionismo dentro de um contexto alimentar, né? E a seletividade. Então, não vou comer nada que não seja dentro do meu processo de dieta, né? E a alimentação saudável é tudo aquilo que a gente pode optar dentro das nossas condições econômicas, dentro da nossa questão cultural, dentro do aprendizado familiar, dentro daquilo que a gente escolhe para comer porque a gente considera saboroso, né? Enfim, aqueles alimentos que a gente opta por se alimentar porque deu vontade, bateu aquela vontade de comer, né? E sabendo que isso pode trazer um benefício para a nossa saúde. Isso é alimentação saudável e que está associada a outros fatores, né? Toda uma questão, né, de exercício físico, e aí a gente amplia. A alimentação saudável, ela pode ser ampliada para hábitos de vida saudáveis de forma bastante significativa. Também é uma alimentação que ajuda, sim, né, a curar, a restabelecer o organismo, reorganizar, né, as questões orgânicas, enfim, isso é alimentação saudável, é opção de vida saudável. A ortorexia tem a ver com obsessão, né, com seletividade e com a necessidade que a gente tem de se enquadrar dentro de uma questão, né, perfeita. E é tão bom a gente comer alguma coisa que realmente a gente gosta, né? Com certeza. Bom, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde e eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, dessa discussão tão importante e deixar, né, para todos os telespectadores, né, a sugestão aí de que busquem sim hábitos de vida saudável, alimentação saudável, né, mas dentro não só de uma consciência, né, para essa questão, mas não deixando aí seus valores, né, suas crenças e tudo mais. Muito obrigada, doutora Fernanda. Eu agradeço. Vamos para o nosso momento de reflexão? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.